Fala galera, professor Antônio aqui de língua portuguesa. Bom, retomando os assuntos que a gente vem falando nas últimas aulas, hoje o nosso assunto é a regência verbal. Porém, é importante que antes da gente falar sobre a regência verbal, a gente recorde um assunto muito importante, que é a predicação verbal, a transitividade dos verbos. Então, é de suma importância, super necessário que vocês lembrem que os verbos chamados de intransitivo são aqueles verbos que não necessitam de um complemento, não necessitam de objeto. O verbo transitivo direto é aquele verbo que necessita de um complemento, que não obrigatoriamente será preposicionado. O verbo transitivo indireto é aquele verbo que precisa de complemento obrigatoriamente preposicionado. O verbo transitivo direto e indireto, ele vai ter dois complementos, um com preposição e outro sem preposição, então logo um objeto direto e um objeto indireto. E o verbo de ligação é um verbo que não há questões de complemento sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação está ali para ligar o sujeito a um predicativo. Isso é importante, foi dado na última aula. Eu peço que vocês acompanhem essa aula pelo material que a Gabi já deve ter passado para vocês no grupo do WhatsApp ou por e-mail. Ele é um resumo da aula de hoje. Eu até coloquei aqui no quadro as frases para que a gente possa ver de maneira mais ampla, mas vocês podem acompanhar pelo material de vocês. Beleza? Então, a regência verbal faz parte do campo da sintaxe da língua portuguesa e, como tudo na sintaxe, ela vai estudar a relação entre os termos, as coisas de um determinado enunciado. A ideia aqui, galera, obviamente, não é estudar a regência verbal de todos os verbos. Óbvio que eu fiz aí, dei uma peneirada e peguei os principais verbos, né? Os verbos que têm maior incidência nas provas de vocês, os verbos que causam mais dúvida, né? Que costumam cair nas pegadinhas das questões pré-militares, principalmente, para que a gente possa ver. Por que eu estou dizendo isso? A regência verbal, ela não é única, né? Eu dependo do contexto em que o verbo é aplicado. Nós estamos falando da língua portuguesa. Isso quer dizer que, em língua portuguesa, tudo depende do contexto. Ou seja, eu posso ter um verbo que, dependendo do contexto, ele pode ter significados diferentes. E isso vai determinar a possível mudança de regência desse verbo. E é essa a grande questão. Então, quando eu falo de regência verbal, eu estou falando que alguns verbos, né, eles pedirão ou não preposição, e que preposição eles pedirão. Tudo bem? Eu queria começar aqui, então, acompanhe pelo material, beleza? Mas com o verbo assistir. O verbo assistir, galera, ele pode ter diferentes significados. E dependendo da sua significação, ele vai ser regido por preposição ou não. Dependendo do seu significado, haverá uma mudança na transitividade desse verbo. Então, aqui na primeira frase, quando eu falo assistirei aquela peça teatral, na segunda frase, o professor assistiu ao aluno. Na terceira frase, não assiste aquela jovem errar. E na quarta frase, elas assistem no campo. Vejam, eu tenho 4 frases, todas elas construídas com o mesmo verbo assistir. Eu quero que você perceba que em cada uma dessas frases o sentido do verbo é diferente. Quando eu falo assistirei aquela peça teatral, aqui o verbo assistir significa ver, presenciar. Quando eu falo que o professor assistiu ao aluno, o verbo assistir ele significa ajudar, dar assistência. Aqui na terceira frase, quando eu falo que não assiste aquela jovem errar, é até uma coisa mais incomum da gente ouvir, mas seria a ideia de caber, né? Não cabe aquela jovem errar. E na letra D, não, elas assistem no campo. Esse eu coloquei um português mais arcaico. O verbo assistir, ele seria, num contexto, a ideia de morar, residir. Vejam, 4 frases com o mesmo verbo, e esse mesmo verbo tem sentidos diferentes. Isso é que vai determinar a regência verbal dele, a mudança da regência. Todas as
vezes que o meu verbo assistir significar ver, ele será transitivo indireto, logo ele precisará de um complemento preposicionado. Assistirei àquela peça. Quem assiste de ver alguma coisa, assiste a alguma coisa. Então, eu assisti a novela, com acento grave. Eu assisti ao jogo. Professor, mas ontem mesmo eu vi, assisti o jogo. Isso está errado? Segundo a norma padrão, todas as vezes que nós utilizarmos o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele será transitivo indireto, logo precisará de preposição, de complemento preposicionado, objeto indireto. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Tudo bem? Beleza. Quando o verbo assistir significar ajudar, dar assistência, a norma padrão nos permite utilizá-lo tanto como transitivo direto, logo pedindo um objeto direto, tanto como transitivo indireto, pedindo um objeto direto. Então, a norma padrão me permite falar: o professor assistiu o aluno, ou o professor assistiu ao aluno. Verbo assistir no sentido de ajudar, ok? Todas as vezes que o verbo assistir significar caber, ok? Isso está bem, galera, é muito importante que vocês estejam com essa folhinha aqui, que vocês peguem aí o arquivo com a Gabi, tá? Todas essas frases estão aqui, ok? Então, todas as vezes que o verbo assistir significar caber, né? Não cabe aquela jovem, não assiste aquela jovem, ele também será transitivo indireto e precisará de preposição. Inclusive, essa preposição está aqui embutida nesse pronome demonstrativo, o acento indicativo da crase está aqui, beleza? E nessa forma mais arcaica do verbo assistir, em que o verbo assistir significa morar, residir, ele será intransitivo. Veja, o verbo assistir pode ser transitivo indireto quando significar ver ou caber, pode ser transitivo direto ou transitivo indireto quando significar dar assistência, e será intransitivo quando significar morar. Ok? Beleza, a mesma coisa acontece com o verbo aspirar. O verbo aspirar também pode ter uma regência diferente dependendo do contexto em que ele esteja sendo empregado. O verbo aspirar, ele pode significar cheirar, inalar. Então, quando eu falo eles aspiravam um ar contaminado, eles cheiravam um ar contaminado, eles inalavam um ar contaminado. Quando o verbo aspirar significar cheirar, inalar, ele será um verbo transitivo direto, né? Quem aspira de cheirar alguma coisa, aspira algo ou alguma coisa. Porém, o verbo aspirar pode significar desejar alguma coisa, almejar alguma coisa. Por exemplo, vocês aqui do pré-militar estão muito familiarizados com a palavra aspirante. Ele é um aspirante lá no Exército Brasileiro, né? O que é um aspirante? É alguém que está aspirando a um cargo superior, que ainda será alguma coisa no futuro. Então, aspirar no sentido de querer alguma coisa, de desejar, de almejar, aí eu tenho o aspirar como verbo transitivo indireto. Aspira-se a um lugar mais agradável, ou seja, deseja-se, né? Almeja-se um lugar mais agradável. Então, o verbo aspirar, quando ele tem sentido de cheirar, inalar, ele será um verbo transitivo direto. Porém, quando ele tiver o sentido de querer alguma coisa, almejar, ele será transitivo indireto, ok? O verbo avisar, e aí eu deixei aqui um asterisco, e se você for acompanhar na sua folhinha, aqui, a minha está em preto e branco, mas a sua está colorida, você vai ver que eu coloquei aqui, destacado que a mesma regência, a mesma regra de regência do verbo avisar, eu também utilizo para os verbos prevenir, informar, certificar e cientificar. O que isso quer dizer? O verbo avisar, assim como os verbos prevenir, informar, certificar e cientificar, ele funciona como transitivo direto e indireto. Então ele vai ter dois complementos. Veja, ele avisou,
sobre alguma coisa, então eu avisei o motorista sobre o acidente. A norma padrão, galera, ela estipula que a pessoa que será avisada vai ser o complemento sem preposição e o que será avisado será o complemento com preposição, porém a norma ela já admite que possa ser feito de maneira inversa. Então, se você fala avisei ao motorista, não tem problema nenhum também, ok? Mas é importante você perceber que o verbo avisar, assim como os outros verbos que eu deixei destacados ali, ele funciona como um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem avisa, avisa alguma coisa a alguém ou avisa a alguém sobre alguma coisa. Ok? Beleza. Aqui nós temos um verbo que traz algumas dúvidas para a gente. O verbo custar. Galera, o verbo custar, nesse sentido que eu estou empregando, é o sentido de custar de ser difícil, de ser dificultoso. Alguma coisa ser difícil. E aí eu peço muita atenção, porque esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, ele pede, ele solicita, ele precisa de um objeto indireto, um complemento preposicionado. Porém, é muito comum na linguagem falada, na chamada linguagem coloquial, linguagem informal, é muito comum a gente falar, por exemplo, assim: o homem custou a decidir. Isso é errado, ou melhor, isso é inadequado segundo a norma padrão. Não podemos ter essa construção. Veja, quando eu falo custou ao homem decidir, ao homem aqui atua como objeto indireto, e é assim que a norma padrão prevê a utilização do verbo custar no sentido de ser dificultoso. Quando você inverte, por mais que isso faça até mais sentido, porque a gente costuma usar mais isso no dia a dia, quando você fala, o homem custou decidir, a minha esposa custou a comprar alguma coisa, é errado. Ou melhor, inadequado de acordo com a norma padrão, né? Então, o verbo custar, no sentido de ser dificultoso, ele é um verbo transitivo indireto que pede, precisa, solicita para você um objeto indireto, um complemento preposicionado. Então, custou ao homem decidir. Ok?